Olá, criaturas perdidas neste mundo virtual que não tem nada pra fazer a não ser perder o seu tempo vendo pessoas falando sobre coisas não muito relevantes. Meu nome é Lucas, eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito interessante: histórias em quadrinhos. Acontece que eu já queria fazer vídeos na internet, eu já fiz vídeos na internet há um tempo atrás, mas não continuei por preguiça e desmotivação. Mas agora que eu tenho alguém pra editar pra mim, muito obrigado, João, eu resolvi começar essa bodega e falando sobre coisas que eu sei, que eu tive uma infância muito triste, então eu lia muitos quadrinhos. Então, vamos falar de quadrinhos. E vamos falar sobre uma coisa que tá super na moda: Batman do Scott Snyder, mas não esse. Esse aqui. Bom, pra começar, o Scott Snyder ele teve uma carreira nos quadrinhos bastante meteórica à frente dos títulos do Batman, né? Pra quem não sabe, o primeiro trabalho dele com o Batman não foi nem os trabalhos dos 952, mas sim os trabalhos que ele fez ali no pós-crise, quase pré-952 ali, na revista da Detective Comics, na época que o Dick Grayson era o Batman, coisa de quadrinhos. E aí o Scott Snyder faz esse quadrinho, que é o Black Mirror, que não tem nada a ver com aquela série da Netflix, que foca numa história mais de detetive do Dick Grayson investigando o assassino, que na verdade é o James Gordon Jr. É bem legal esse quadrinho, fez um certo barulho na época, a ponto do Scott Snyder ser convidado a escrever o título principal do Batman, ali os 952. O que foram os 952? 952. 952 foi um evento que rolou nas revistas da DC, que teve a ideia de rebutar o universo pra atrair novos leitores. Só que como você tinha revistas que estavam com andamento e com uma mitologia muito bem construída, como Batman e Lanterna Verde, foi um reboot mais peronomútil, foi só pra alguns quadrinhos, pra outros nem tanto. Então, é por isso que o Batman do Scott Snyder já começa com 5 Robins, sendo que ele tá nativo há 5 anos, o que faz o trabalho de Robin quase um estágio, né? Todo ano você mudava o Robin. Não faz muito sentido. É jovem aprendiz. E teve tempo de um deles morrer e ressuscitar, inclusive foi o Jason Todd. E que ele tá bem nesse quadrinho, ele tá de boa. Ele tá de boa, já passou por todos aqueles perrengues, já foi tudo resolvido. Passou pela puberdade. Pois é, eles tiveram que comprimir os 20 anos de cronologia em 5 anos, então as coisas não ficaram tão legais assim. E o que o Scott Snyder faz com isso? Resolve ignorar. O que é o certo, em vez de ficar tentando explicar tudo. Bom, a história começa com o Batman já nativa há um tempo, você vê que ele já tem uma relação com o Gordon, você vê que já teve vários Robins, você vê que já teve vários vilões, mas ele tá muito soberbo, ele tá tipo, Gotham é minha cidade. Mas aí ele descobre que tem uma sociedade secreta chamada Corte das Corujas, dominando a porra toda, e ele vai ter que mostrar pra esses babacas que Gotham é a cidade do morcego e não das corujas. É basicamente essa a sinopse. Mas por que é legal? Porque a gente vai ter, primeiro, uma das coisas que eu mais gosto nessa fase do Scott Snyder, que são brincadeiras com outros gêneros de quadrinhos e de arte em geral. O Snyder, ele não faz só uma história de super-herói. Ele brinca com conceitos de outros gêneros, como, por exemplo, o terror. Tem muito de terror no Batman do Scott Snyder, especialmente nos 6 primeiros arcos, que é Corte das Corujas, Noite das Corujas e Morte da Família. No caso do Corte e da Noite, você tem, por exemplo, sociedades secretas que controlam tudo sem ninguém saber, que também é uma coisa que não é nova nas revistas do Batman. Você já tinha a Lua Negra, você já tinha você tinha a Liga dos Assassinos, você já tem alguns grupos de vilões assim, mas o Snyder traz uma cara meio perturbadora pra eles. Aquela máscara que tira a face deles, a individualidade deles, é tudo uma face única, uma máscara única. Lembra até o De Olhos Bem Fechados do Kubrick, que é um filme que me deixava muito cagado quando eu era criança. Então você vai ter essa brincadeira com sociedades secretas e com zumbis. Olha que legal. Porque os garras vão ser basicamente ninja zumbis. O que é muito interessante, porque se você parar pra pensar, ninja e zumbi são extremos opostos na ficção. Se você tá enfrentando um zumbi só, tá tudo bem. Se você tá enfrentando uma horda de zumbis, tu tá fudido. Se você tá enfrentando um único ninja, tu tá fudido. Se você tá enfrentando uma horda de ninjas, tá tudo bem. Eles vão ser derrotados muito facilmente. Então você une as duas coisas numa coisa só e você tem os garras, que são basicamente os zumbis que foram ali ressuscitados pela corte pra serem assassinos profissionais pra fazer o trabalho sujo. O problema do ninja, cara, eu acho que se você tiver um ninja, você não vai nem ver ele, cara. O ninja serve pra isso, pô. O ninja, ele ataca disfarçado, ele ataca de fininho. Pois é, mas se tu tem um monte... Aí você consegue ver todos. Pois é. Tanto faz. Pois é. O ninja é o contrário do zumbi. Então na história a gente vai ter o Batman enfrentando esse grupo, e você vai ter algumas tramas interessantes ali, do Dick Grayson, na verdade, tendo um passado com a corte que ele não sabia, ou você vai ter a relação da corte com o passado da família Wayne, com a morte dos pais do Bruce Wayne. O que é bem engraçado, se você parar pra pensar, que o Batman falou, não, a corte não existe porque quando eu tinha 8 anos eu investiguei e vi que eles não existiam. Porra, Batman. Vai tomar no cu, né? Mas apesar dessas forçações de barra, eu gosto muito do Batman do Snyder, e tudo bem que eu entendo que tem também um fator emocional, porque eu comecei a ler quadrinhos da DC na época dos 952, então eu li a revista do Batman do Snyder bem no início, e eu sei que tem muito carinho pessoal, muita subjetividade aqui, mas não importa, porque o que importa é o seguinte: mesmo eu que amo esses quadrinhos, sei que ficou uma merda depois. Tipo, tem o Morte da Família depois, que é o arco que tem o retorno do Coringa, e eu acho
sendo bem sincero, o melhor trabalho que o Snyder fez com o Batman, de todos os trabalhos que ele fez com o Batman, porque ele fez muita coisa. Eu acho que ali tem umas brincadeiras. Eu até pretendo depois fazer um vídeo só sobre o Morte da Família, pra comentar um pouco sobre como ele vai falar sobre, metalinguisticamente, falar sobre como os fãs do Batman enxergam o personagem ali, mas isso fica pra depois. Enfim, aí depois você tem o Ano Zero, que aí realmente é bem ruim. O Snyder tentando recontar a origem do Batman pela milionésima vez. É bem ruim o Ano Zero, apesar de que tem algumas coisas interessantes ali com relação a cores e tal, mas enfim, isso não salva um gibi. E depois você tem o Endgame, que aí foi quando eu finalmente larguei as revistinhas do Batman, desisti de ser leitor de quadrinhos mensais, que basicamente é um quadrinho onde começa com o Batman macetando a Liga da Justiça, num robô gigante, porque se tem uma coisa que o Scott Snyder sabe fazer muito bem, é coisas massa velho. O Snyder é bem massa velho. Tem toda uma trama do Coringa, e o Coringa na verdade é imortal, mas não é, enfim. Agora, por que eu tô falando de tudo isso? Porque a trajetória dele no Batman tem esse auge ali com o Black Mirror e o Corte das Corujas, e depois tem uma queda acentuada com o Ano Zero, com o Endgame e com Dark Knight Metal, que foi um evento mega foda da DC, que foi bem bosta, assim. Hoje, eu nem boto tanta culpa no Snyder, porque vendo os trabalhos do Greg Capullo, que é o principal desenhista do Snyder nessa época, você vê que essas aspirações com o Heavy Metal é muito mais do Greg Capullo do que do Scott Snyder. Enfim, aí o Snyder se afastou dos quadrinhos de super-herói por um tempo, pra fazer seus trabalhos mais pessoais. Só que ele voltou um tempo atrás. E ele voltou com a ideia de fazer um universo Ultimate da DC. De novo, pela 40ª vez. Mas dessa vez deu certo, porque a gente tá falando... A gente tá falando disso porque deu certo, com o Absolute Batman. Ou Batman Absoluto, mas a Panini traduziu só pra Absolute Batman, porque todo mundo é bilíngue, né? Então tá tudo bem. A Panini tá publicando agora, né? Vai lançar bimestral as edições, que combinam 2 revistinhas das single issues norte-americanas do Absolute Batman. E você vê que algumas das ideias que o Snyder queria fazer no Batman dele, que ele não podia, ele trouxe pra cá. Então o Coringa, que ele queria fazer imortal, mas não pôde, aqui um empresário mega ricaço, que provavelmente é um demônio, tá aí desde sempre. Ele é abortista também, tem esse ponto. Tem aquela imagem dele com os bebês. Que aí, de novo, Sociedade Secreta, de novo essa coisa com o Snyder brincando com terror, né? E é um Batman bem mais radical, o Batman que corta a mão dos inimigos, é um Batman pobre, também outra coisa curiosa sobre ele. É um Batman que a mãe dele tá viva, o Gordon é perfeito. Tem muitas diferenças, assim, com o Batman tradicional, e eu acho que é pra isso que serve o universo alternativos, pra você fazer coisas diferentes com os personagens, em vez de tentar fazer de novo uma origem diferente do Batman, que nem é tão diferente assim. Tipo, teve o Batman Terra 1, que é basicamente o ano 1 de novo, só que não tão diferente assim. Então, pra que você fez, sabe? Pra quê, né mesmo? E aí o Snyder, ele faz coisas diferentes, e você vê até pelo próprio design, assim, do Batman, que ele é bem mais broncudo, bem mais bonachão, que todo o design dele, todos os detalhes da roupa dele são armas pra ele usar contra os inimigos. Eu tô achando bem legal, e eu acho interessante porque você vê que o Snyder criou uma relação muito forte com o Batman, né? Ele trabalhou com o Batman em diversos títulos, e eu acho impressionante, porque assim, a gente tá falando de um cara que conseguiu, tá mais de 10 anos fazendo isso, e funciona, e consegue trazer coisas novas e frescor diferentes pra esses personagens. Cara, eu queria que você comparasse o universo Absolute do Batman e da DC com o universo Ultimate da Marvel. O novo ou o antigo? Tipo, o universo Ultimate antigo, que é o que eu mais li, ele tinha uma coisa de, vamos pegar esses personagens dos clássicos da Marvel e fazer eles pro século XXI. Tanto que no Brasil era Marvel Millennium, o nome da revista. Não era nem Marvel Ultimate. Foi daí que tiraram a ideia do Homem-Aranha da skate. Ele ser meio radical, meio uou! O Homem-Aranha do Andrew Garfield é bem inspiradinho, assim, no Homem-Aranha do Ultimate. No caso do Absolute, eu acho que eles vão pra um caminho diferente, assim. É mais, tipo, vamos pegar... E eu acho que essa é uma coisa curiosa sobre o Absolute. Eu não acho que eles tiveram uma ideia de fazer, vamos fazer uma reunião com todos os roteiristas pra criar uma unidade pra esse universo. Acho que foi muito, tipo, quem quer fazer a Mulher Maravilha? Fulano, faz o que você quiser. E depois a gente vê no que dá. Porque tá tudo muito diferente, e eu acho isso bom, na verdade. O Lanterna Verde tá... Assim, dos títulos que eu li, o Lanterna acho que é o pior de todos. Mas, assim, diferente bem diferente de tudo que já foi feito com o Lanterna Verde. O Flash é bem diferente. A Mulher Maravilha é bem diferente, é muito boa, inclusive. Eu acho que dos títulos que eu li do Absolute é o que eu mais gostei. Caçador de Marte é pica. Eu não li o Caçador de Marte ainda. Por quê? Nossa. Eu quero esperar sair físico pra poder ler. E aí você faz o quê? Um vídeo sobre? A gente tem que capitalizar esse tipo de coisa, cara. Pois é, cara. Ainda mais que a Panini deve lançar encadenadinho, assim, aí faz o quê? Faz contrato com a Amazon e fala, compre no link da Amazon, a gente ganha dinheiro com isso, olha só. Mas o Absolute, ele vem com uma ideia mais de, vamos tentar revitalizar esses personagens, tornar eles atrativos pra um grande público. E tá funcionando, tá vendendo bem pra caralho lá fora. Assim, só pra fechar, sobre toda essa questão do Absolute, o meu ídolo máximo, que eu vou citar bastante nos vídeos desse canal, que é o Grant Morrison, recentemente deu uma entrevista onde ele falou que o universo Absolute é a reinvenção mais criativa e diferente desses personagens desde a Era de Prata. O que quer dizer que, desde os anos 50, ninguém fazia nada tão diferente com esses personagens assim. Então, se o Grant Morrison falou isso, quem sou eu pra discordar do Grant Morrison? É basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o Batman do Scott Snyder e por que eu gosto tanto
desse gibizinho, que é o Batman Absolute, por que eu vou fazer coleçãozinha disso aqui, sendo que eu preciso fazer outras 300 coleções que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas enfim, a gente vai fazendo isso, dívida de cartão de crédito, e tá tudo bem. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Clique no gostei, se inscreva no canal, tenha uns favoritos. Pega um Pix também, mano. A gente tá precisando. É verdade, eu vou deixar minha chave Pix aí, o meu... Aqui, ó, o código. Coloca aí, ó. Faz um Pix pra mim, tá? Tô precisando. Porque eu preciso comprar quadrinho, tá? Pra fazer vídeo pra vocês. Então faz um Pix pra gente. É isso aí. Se inscreva. Todas essas porra. Chega o canal do JP também, que tá ajudando a gente a fazer os vídeos aqui. Tem um canal do YouTube dele lá que tem as paradas lá. Tem o Raya Cash, que é um podcast da gente falando um monte de merda. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.